Vem aí, Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, tudo bem? Então, mais uma vez aqui com o Papo de Negócios e Franquia. Hoje é um programa bastante especial. A gente vai estar aqui com duas empresas, falando de coisas um pouco diferentes, mas tudo tem uma conotação com esse mundo novo que a gente está vivendo, com toda essa revolução digital que está impactando de forma violenta as nossas vidas e principalmente a vida das nossas empresas. E o setor de franchise está dentro da economia e tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Então, vocês podem acompanhar e mandar as perguntas aqui pelo Facebook. Nós estamos aqui hoje com o Fábio Padovani, que é sócio da Signium Intelligence and Intuition. É uma empresa que é uma multinacional na área de recursos humanos, com origem nos Estados Unidos, Chicago. E vai ser muito interessante porque a gente vai falar muito do que essa revolução digital está afetando as empresas e como muda a área de recursos humanos, como essa juventude, os millennials, tá revolucionando a forma das empresas também trabalharem, né? E eu tenho aqui um prazer enorme de trazer a Denise, que eu conheço há 20 anos aí no mercado, foi uma das grandes precursoras do franchise aqui na área de comunicação, lançou a primeira revista de franquia no mercado e ela tem trabalhado esses anos todos ajudando a desenvolver o franchising aqui no Brasil, então ela tem uma experiência que vai ser muito importante a gente discutir aqui hoje. Mas eu quero começar provocando aqui o Fábio, que eu estava conversando aqui com ele. A gente tá acostumado com aquele recurso humano padrão que todas, principalmente as empresas médias e grandes têm. Eu fui executivo durante muitos anos e me lembro bem que é aquele recurso humano preparado para contratar de acordo com a posição que o funcionário vai trabalhar, criar um plano de carreira, aquele blá 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 todo, e tentar criar o organograma da empresa. E hoje tudo isso de repente deu uma chacoalhada brutal no mercado. Eu queria saber do Fábio, ele falar um pouquinho o que está revolucionando no recurso humano ou não está revolucionando e eles estão ficando para trás. Bom, Paulo, primeiramente, obrigado pelo convite. Denise, é um prazer estar aqui com vocês. Falando sobre a transformação pelo qual o recurso humano está passando, você está certo. Antigamente era algo muito transacional. Você tinha lá as disciplinas muito bem definidas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento organizacional, parte de departamento pessoal, cuidando de remuneração, benefícios. E hoje a grande preocupação, o movimento que a gente assiste nessas estruturas dentro das empresas é muito mais fundamentado em, eu diria, em 3 palavras: atração, engajamento e retenção de talentos. A grande dificuldade que se tem hoje com a nova geração, uma geração que é digital, uma geração que trabalha muito mais com foco no propósito de vida e não na carreira dentro de uma grande corporação, tem sido um grande desafio faceado por essas estruturas de recrutamento e seleção e de recursos humanos. Mas vamos ser honestos, a gente está vendo que principalmente os millennials, que é a grande força que está entrando no mercado de trabalho, primeiro está difícil arrumar emprego, porque atual, além das crises, que é um causador, um matador de emprego, mas não é só as crises. Não. A revolução da tecnologia está acabando com uma série de funções. E o millennial também, ele tem um estilo diferente dos antigos. Antigamente o cara ele escolhia uma profissão ou queria trabalhar numa grande empresa. O que a gente sente hoje dessa turma, eles querem muita liberdade, eles Sim. não querem bens, eles não estão preocupados em fazer carreira. Como é que as empresas vão trazer esses caras? Eles querem ter o seu próprio negócio. Os millennials, eles querem viver a vida
E eles acham que a empresa é uma camisa de força e se a gente for pensar bem, não deixa de ser a empresa, a maioria delas. Isso é verdade. Não é verdade? Eles trabalham de fato muito mais voltados para o sentido ou o impacto que o trabalho deles vai ter na sociedade do que por uma trilha de carreira e esperando um sucesso fundamentado na questão financeira ou no ter, né? E as empresas estão se deparando com isso agora. Muitas delas ainda não se prepararam, algumas delas estão nesse período de transformação. E eles têm que entender primeiro esse público-alvo, já que eles querem atraí-lo, você tem que entender que tipo de ambiente e que tipo de agenda esse tipo de profissional está disposto a ter no seu dia a dia. E nós né? estamos falando aí em nível de gerência para cima ou já estamos falando de outras camadas dentro das corporações? Que a gente está falando de todos os níveis, porque qual é o pano de fundo que eu tenho, né, e que nós na Signum temos, é que a gente entrevista pessoas todo dia e é através daí que você entende os movimentos. E eu vejo também profissionais muito sêniores que estão muito insatisfeitos. Gente em alto nível gerencial, de diretoria ou até mesmo C-levels, e à medida que essas pessoas sobem nas estruturas, elas se tornam mais solitárias nas estruturas. E muita gente refletindo sobre o papel do trabalho na agenda dele diariamente. Então, é claro que existe uma grande população chegando ao mercado de trabalho, né, essa população jovem que a gente está discutindo, mas eu diria que todos eles estão se questionando nesse sentido. O que a empresa tem que mudar para poder atrair e reter produtivamente esse pessoal? Eu vou te responder da seguinte forma, Paulo. Eu recentemente eu estive com uma vice-presidente de recursos humanos de uma das grandes multinacionais do agronegócio, um player mundial europeu. E uma das coisas que eu ouvi dela é que eles fizeram um programa de trainees, um processo de seleção, cujo filtro foi bem apertado. E ao final eles tiveram 5 pessoas como finalistas. E a gente sabe que antigamente, você que foi executivo, antigamente a questão era muito hierarquizada. Você falar com o presidente ou com o vice-presidente de uma empresa era algo muito especial na sua agenda naquele dia. E o presidente dessa grande corporação, fatura mais de bi, dedicou a agenda dele para falar com essas 5 pessoas. E uma menina, uma das 5 trainees, uma das 5 escolhidas, foi para um bate-papo com ele. Não era uma entrevista, era apenas um shake hands. Ele ia formalizar ali, ia recebê-la e contar um pouco do projeto. E ela abriu o bate-papo perguntando: mas é uma entrevista ou não? Não, você já foi aprovada por todo o nosso corpo, tá? Mas eu queria te fazer uma pergunta. A tua empresa faz teste com animais? Foi a primeira preocupação. Foi a única pergunta que ela fez. Uau! E ele encostou na cadeira, executivo de longa data, né, habituado a lidar com outros tipos de pressão, se deparou com uma menina, né, com uma jovem, que lançou essa pergunta. E ele falou: olha, fazemos. E ele ainda tentou explicar o porquê. Exatamente. Justificar a tua resposta. E ela falou: olha, eu não vou trabalhar na sua empresa. Eu não trabalho em empresas que fazem testes com animais. Eu agradeço a oportunidade, mas eu vou optar por outros processos. Então, é muito difícil de dar uma resposta conclusiva em cima disso, porque é muito caso a caso. Agora, se a gente puder massificar e analisar esta população como um todo, é uma população que está muito preocupada, sim, com o impacto que o trabalho dela vai ter na sociedade. Número 2, os home offices que vêm acontecendo a cada dia, né, é algo que tem que acontecer em função da flexibilidade demandada por essa população. São pessoas que, se você, né, voltar aos tempos antigos e falar: não, aqui a gente trabalha de 8 às 18, não vai funcionar. Não funciona. Não. Né? Essa população, existe um vídeo no YouTube muito interessante de um executivo de longa data entrevistando um desses millennials, geração X, Y, né? E ela fala: 8 da manhã? Não, às 8 da manhã eu ainda não acordei. Eu trabalho até às 10 da noite, mas eu não vou chegar aqui às 8 da manhã. Então, de forma muito ampla, você tem que entender o que essa população anseia. Ela anseia, primeiro, por propósito,
Segundo, por uma liberdade de agenda. E terceiro, por ciclos curtos. Antigamente a gente tinha ciclos. Meu pai é um exemplo vivo disso. Ele trabalhou por 35 anos na mesma empresa. Eu cresci nesse meio. Eu, ao chegar ao mercado de trabalho... Aquela coisa de vestir a camisa Exato. para todos sempre. Eu entrei, meu primeiro emprego foi numa multinacional, né? E de grande porte e respeitável, uma excelente empresa para se trabalhar. Mas eu não fui feliz ali dentro. Então, essa coisa do ter flexibilidade, trabalhar por propósito e, como terceiro item, você conceder projetos de ciclos menores é algo que vai se tornar mais atrativo. Não espere que essa pessoa vai entrar na tua empresa e vai ficar ali até o último dia de trabalho ela quer dela. novos desafios. Ela quer projetos, e projeto é Eu feito gosto- de início, meio e fim. Eu gosto dessa ideia, realmente, De definir de projetos. projetos. Isso eu acho que é uma grande inovação. E eu acho que mantém a pessoa motivada. Sim. E ela realmente pode terminar o projeto e buscar outro caminho. Acho que Aí tem que ser entra o uma coisa mais engajamento. natural. E a retenção, que apesar de ser uma palavra que eu não gosto, porque reter não é uma coisa legal. Eu né? também acho que não. Eu acho que engajar e você ter o jovem querendo trabalhar para você, ou seja, você trabalhar a atratividade ao longo do percurso que ele está tendo dentro da empresa é outro esquema. Acabou o projeto. Eu acho que a Ele empresa vai tem que buscar se novos preparar. Qual outro projeto projeto tem aqui dentro dentro, da que é empresa. interessante para Não, mim? ou mesmo fora. Eu acho que a empresa ela tem que esquecer essa ideia eu acho que de retenção. Lógico que se é uma pessoa que está contribuindo muito, eu vou tentar criar novos desafios. Mas eu acho que a empresa tem que estar preparada para as mudanças, porque mudança é o nome do jogo. Sim. Acabou. Sim. A mudança do mercado é total. Todo dia surge coisa nova, surge competidor novo, surge tecnologia nova. A mesma coisa, eu acho que a gente tem que estar preparado. O cara saiu, não pode ser mais impactante que nem era antigamente. Antigamente, realmente, o impacto era muito grande. A empresa acho que tem que se preparar para essas mudanças com projetos de E me de parece curto que as prazo. novas leis trabalhistas que foram muito... Só vai facilitar isso. Só Elas vai. foram muito debatidas, mas parece que essa coisa dos projetos estão muito ligadas Elas trazem mais a essa flexibilidade para o vínculo, ela te permite ter, às vezes, duas ou três fontes de receita, ou 2 ou 3 trabalhos Exatamente. diferentes. Uhum. Né? E isso para o jovem é interessante, porque ele também... Vai existem os testando. perfis que querem ter mais projetos e de diferentes frentes. Né? Eu conheço pessoas que estão empreendendo na linha digital, mas também tem uma outra fonte de receita no mercado mais concreto. Então, isso é estudado caso a caso, mas se a gente puder massificar, são essas 3 vertentes que eu Olha, a gente trabalha muito o mercado americano e eu acho que um dos grandes fatores de sucesso da economia americana, além de toda flexibilidade, tem um monte de qualidades, é essa de eles estarem sempre renovando quadros. Uhum. As empresas que eu conheço, as franqueadoras lá que a gente tem contato, no começo eu até assustava, porque os caras não duram muitos anos. Não. E a empresa continua numa boa, às vezes até ganha com isso, porque ela vai aproveitando a contribuição de cada nova contratação que ela faz. E eles não sentem isso como um impacto negativo. E você está dizendo de transformação e ainda existem aqueles que são resistentes a tal transformação. E não há caminho, esse é um caminho sem volta, não tem como você combater isso. Ou você se adequa, meu papo de pai, né? A gente fica discutindo e ostentando o passado, na minha época era assim. Não cabe isso mais. Ou você se adequa, e você tem grandes corporações sofrendo muito com a entrada de novos venture capitals, de novos empreendimentos que são que estão batendo de frente com grandes corporações com faturamentos gigantescos. Se elas não se adequarem, elas vão deixar de existir. Antigamente a gente pensava numa Apple como uma empresa de tecnologia e de aparelhos de computador. A Apple vai fazer um carro daqui a pouco. Né? E aí ela vai começar a competir com quem? Com as grandes montadoras que já são centenárias, que já estão há muito tempo no mercado. Então, as empresas também estão se rearranjando e tem que se perceber no tabuleiro de xadrez onde elas estão situadas, porque senão vão perder. E é interessante, a gente pode fazer um paralelo aqui no setor de franquia com a retenção dos franqueados. Porque esse, para mim, acho que é um dos grandes
problemas que os franqueadores vão ter, porque a franquia é uma relação de muito longo prazo. Você faz contratos, aqui no Brasil são 5, 10 anos, lá fora é 20 anos, assim, 30 anos, são contratos normais. Aliás, eles já fazem contratos de mais longo prazo lá, com a intenção de uma retenção maior. Sim. O brasileiro já tem essa característica, não, contrato de 3 anos, 5 anos. Eu já aconselho fazer de no mínimo 10 anos, porque se você está com uma relação de longo prazo, você tem que pensar em perpetuar essa relação. Agora, você só vai conseguir perpetuar, eu não diria que vai conseguir isso, mas de a longo prazo manter essa relação, que até ocorre passagens de geração, que já está ocorrendo aí em diversas franquias, se você criar atrativos para motivar aquele franqueado. Porque com o tempo é a mesma coisa do funcionário antigo. O franqueado antigo, ele acomoda, ele já não sente tanto prazer no que ele faz. Então, se o franqueador não cria maneiras dele crescer, dele se motivar, dele até fazer outros negócios, até com outras franquias, para ele realmente se motivar, ele vai perder esse franqueado, porque ele acaba definhando, a unidade dele cai de produtividade. Sim. É que nem o funcionário, é igualzinho. Sim. Uau. E aí, ou você fecha, ou vende aquela, e aí você coloca uma outra pessoa. Não, e tem um agravante, né? Em franquia, é aquela coisa mesmo da relação de pai e filho, né? Quando é pequenininho, acredita em tudo que você fala. O franqueado, logo que entra, o que o franqueador falou é lei. No meio do caminho é o adolescente que quer questionar tudo, esse cara não sabe nada. Interessante essa analogia. É isso mesmo. E eu aí, tenho quando franquia fica na mais minha velho, família, então eu exato, vejo a relação franquia-franqueado como é. Quando chega aos 30, 40, começa a ter Ele acha filhos, que sabe mais do que o franqueador. Não, aí já chega na época, puta, é verdade, ele falava isso, Para era que verdade. eu preciso do franqueador, né? E nesse sentido, Denise, me corrija se eu estiver errado, eu acho que a franquia, né, o franqueador, ele tem que ser interessante e estar sempre com ferramentas que te atraiam a permanecer com ele, porque você tem um leque gigantesco de opções em franquias hoje. Se você não está dando certo aqui, você tem outros franqueadores que estão com um modelo muito mais interessante, com muito atrativos e que vão fazer você migrar de negócio para negócio. E é papel do franqueador isso, né? Pensar o negócio todos os dias, pensar na frente e colocar inovações, mudanças e embarcar essa tecnologia em toda a gestão do negócio, que é importante. Né? Que é o core da atividade deles. Exato. Não é? Desenvolver soluções para que os seus franqueados desempenhem um papel melhor e se sobressaiam no mercado que mantê-los motivados. gladiador. Exato. Ô, Fábio, qual que é a diferença de empreender e fazer carreira? Quer dizer, existe ainda fazer carreira? Qual que é mais seguro? Existe. Qual que é mais seguro? Existe. Não existe segurança. Não. Segurança é uma palavra que a gente busca em todos os as dimensões da nossa vida, mas ela não existe. Isso é. A segurança está, para mim, fundamentada na atuação do hoje. A sua ação do hoje vai te dizer como é que você vai estar daqui a pouco, amanhã. Porque quando chegar amanhã também, você tem que agir novamente e se transformar Exatamente. novamente. Diferença entre empreender e fazer carreira. Eu vou comentar uma visão que eu tenho, Paulo, que eu vejo muitos jovens hoje saindo da faculdade e a palavra empreender, ela está muito na moda, né? Um tanto cansada, até eu diria. E eu acho que faltam um pouco de estofo, de consistência. Não existe uma trilha de carreira única, não existe verdade absoluta, certo ou errado nesse sentido. Cada um tem uma trilha de carreira e, de novo, o dia a dia é que vai determinar se você tem sucesso ou fracasso num curto espaço de tempo. Empreender, eu vou trazer para a minha realidade e eu me avaliando aos 40 anos de idade. Se eu fosse empreender, eu gostaria de passar por uma empresa de grande porte primeiro, porque eu acho que é um bom laboratório. Ali você tem melhores práticas, ali você tem um leque de suporte para você nas suas ações que te ensinam muito.
E não tenho dúvidas que sair da faculdade e ir direto para o mercado de trabalho, essa primeira fase, aí é a única coisa que eu acho que não mudou com o passar do tempo. É o tempo. Você precisa de bagagem, você precisa de carreira. As pessoas se baseiam muito nos Zuckerberg, no Steve Jobs, no Bill Gates, né? E a gente está falando de uma população, nós falamos de 3 nomes aqui, uma população gigantesca de empreendedores. Então, eu vejo os jovens, às vezes, com muita pressa de fazer com que um projeto se consolide. E aí você comentou dos empreendedores. A gente teve um evento no ano passado, no INSPER, e a gente levou uma das pessoas o fundador do Monax, que é um dos maiores venture capitals do país. Tem mais de 50 empresas investidas. E ali é um ambiente interessante porque a gente leva para dentro da mesma sala um evento chamado Entendendorismo, né? Que é a mistura de entender o empreendedorismo. Vai haver empreendedorismo, gostei, né? É super interessante. Nós fizemos 3 eventos no ano passado e vamos fazer o primeiro agora em abril, no INSPER novamente. E a gente leva para dentro da mesma sala executivos de empresas já conceituadas, já consagradas, com uma população que está se formando no INSPER e que tem um leque de opções gigantesco. E é interessante porque, se a gente volta às décadas passadas, na década de 80, 90, o trabalho era uma questão de sobrevivência no Brasil, né? Você tinha uma relação empregado-empregador muito diferente do que é hoje, porque você tinha menos opções. E o fato de você ter mais opções parece, num primeiro momento, que é interessante, mas quando você tem 10 opções e você tem que escolher por uma, a gente inconscientemente está sabendo que tem que abrir mão de outras 9. E você, às vezes, não quer abrir mão das outras 9 pela questão da segurança, da palavra que a gente citou há pouco. E a gente mistura essa turma, então, para estudar as opções e coloca também ali no palco, né, um mediador. E, neste caso, foi o fundador do Monax e uma pessoa que também empreendeu um mercado, um marketplace que deu certo, vendeu e foi contar os casos de sucesso. E o Fábio Eagle, que é o fundador desse Venture Capital, ele falou a primeira coisa, que ele aprendeu nos Estados Unidos isso, e que é o negócio dele demorou muito a dar certo, e para dar certo deu muito errado primeiro. Então, a primeira coisa é resistência à frustração, né? A grande maioria dos jovens hoje, geração videogame, quando acaba, né, quando você erra no videogame, você pode jogar de novo. Não tem Na essa vida não é assim, resistência. né? Não tem essa resiliência, não tem essa resistência à frustração. A segunda coisa é o pensamento de longo prazo. E aí o Fábio falou, olha, os americanos me disseram que nós não sabemos pensar no longo prazo. E aí perguntaram, mas o que é longo prazo no mercado digital? Né? Já que o Venture Capital está bem focado no mercado digital. Nos Estados Unidos são 15 anos. Ele faz investimentos, pensando em sair do investimento, em 7 anos. E tem uma série de jovens que acham que vai montar um novo Facebook. E não é assim que a vida funciona. Né? Para dar certo, tem que dar errado muitas vezes. A gente aprende muito mais nos erros do que nos acertos. Né? E terceiro esses jovens querem fazer com que o negócio aconteça muito rápido e hoje estão muito focados no algoritmo do negócio. Uma empresa não é feita de algoritmo. Né? Se há alguma coisa que pode melhorar na educação desse país e que os Estados Unidos pode servir como base nesse sentido, é que hoje lá o jovem ele sai da escola já aprendendo a programar. Como se aprende matemática, português, idiomas, biologia. Programar é uma disciplina que faz parte da formação básica. Não, isso é verdade. E hoje, os jovens acham que saindo dali, tendo uma ideia e colocando isso no algoritmo e fazendo isso funcionar, que a coisa vai viralizar e vai dar certo. Não é assim que funciona. Você tem mercado, você tem relacionamento com o cliente, você tem, né, se você pegar o canvas de um negócio, você tem parcerias estratégicas, fontes de receita, pessoas, atividade core, ou seja, você tem que ir muito além do que é um algoritmo. O algoritmo hoje está se comoditizando, é uma commodity. Né? A gente cria um aqui agora, daqui 10 minutos um outro cientista com tanto estudo quanto nós vai criar um melhor. Então você tem que pensar no todo de um negócio.
E aí, por isso eu acho que passar por uma grande corporação pode ser um caminho interessante, mas não é, de novo, uma verdade absoluta, não é a única trilha. Existem jovens que saem, empreendem e que dá certo. Eu entrevistei uma pessoa ontem que o marido, com 32 anos de idade, e aí tá o negócio, eu quero dizer também que as pessoas estão muito focadas no digital, né? Na coisa da internet. E ele criou um serviço, um produto que é concreto e que é muito interessante, que é ele está fornecendo para todos os aeroportos as lixeiras com uma propaganda em cima da lixeira, como se fosse essas propagandas que a gente vê hoje dentro dos elevadores, só que em cima da lixeira. Um contrato de 10 anos para todos os aeroportos do país, um produto que pode se estender para outros negócios, ou seja, empreender não é só digital. E as franquias que eu digo, né, que é muito mais um mercado concreto do que um mercado virtual. Então, não sei se eu respondi a tua questão, mas... Acho que foi interessante aí o caminho que você tomou aí, que realmente você tem razão. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui com a Denise. Denise, mostra pra gente aí a revista que você está editando. Há quanto tempo já tem Bom, a revista franquia está fazendo 20 anos. A Global Opportunities, que eu tenho orgulho de ter participado. Exato, da desse projeto, da reformulação. Exato. E que realmente ficou muito boa e que a revista, tem ajudado tem tanto aí o setor. 20 anos já. 20 anos. Estamos fazendo 20 anos agora. 20 anos, né? E nós temos visto que, falando aqui da revolução digital, afetou diretamente a mídia impressa, né? Como é que você está trabalhando isso com a revolução digital para se manter na mídia impressa? Eu segui um pouco essa linha da visão de enxergar 15 anos depois, enxergar a médio e longo prazo. Quando a gente fez essa mudança em 2009, a gente fez junto, você me trouxe material dos Emirados Árabes. Foi de Dubai. Que nada se cria, tudo se copia. A gente mudou o formato da revista. Trabalhamos, na época que a Editora Abril estava lançando o formato gloss também para bancas, que isso vinha de encontro com um caminho de sustentabilidade. Então, em vez da gente matar X árvores, a gente vai matar menos árvores e diminuímos o tamanho da revista. Ao mesmo tempo que o meu leitor, eu colocava em bancas 60 mil exemplares, Brasil todo. O meu leitor, ele migrou das bancas para o online. Hoje, mais de 90% dos leads que vêm para os franqueadores vem do online. Acabou ficando um portal. Exato. Não, na verdade, a revista, hoje, eu reduzi tiragem, reduzi tamanho e caminhei atrás onde o meu leitor queria que eu estivesse, que são nos principais eventos de negócio. Então, eu fui a primeira a colocar a revista flipada na tela também, no online, gratuita, você foi uma aberta. Pioneira nisso. Fui pioneira também nisso. A revista flipada, para quem não sabe, você vai passando a revista clica e vai vendo ela na tela. Exato. Hoje, isso é normal. Todas as publicações fazem isso, mas na época... Mas há 15 anos atrás, era uma coisa que eu tinha que explicar, né? E aberta. Eu não vendo a assinatura online. É aberta. E mesmo assim, eu não reduzi o meu número de assinantes. O papel não morre. O cara, ele lê a revista na tela, mas ele pede a revista impressa. É uma coisa muito louca, né? A gente tem uma coisa com o papel, tem, né? Tem. Eu gosto do livro impresso, eu gosto da revista. Os meus óbvio que eu recorro também. ao meio digital, mas... Então, o que eu fiz? Eu só caminhei aonde o meu leitor queria que eu tivesse. E aí, eu reduzi custos de produção, reduzi custos para os meus parceiros que precisam fazer uma ação na revista. Então, a gente viabilizou toda a linha de produção e eu viabilizei para o meu leitor estando onde ele queria que eu tivesse. Então, eu estou no celular dele, eu estou na tela do computador, eu estou num evento de negócios que ele, depois de muita pesquisa online, ele vai até lá para querer conhecer melhor aquele negócio. Então, eu só caminhei atrás. Transformação de modelo de negócio. Exato. Porque você teve que desenvolver novas fontes de receita, atrair o teu público-alvo de uma forma diferente pelo conteúdo e não pela tiragem
do exemplar, é um exemplo vivo de E transformação de muita do coragem, porque o mercado há 20 anos atrás, os franqueadores há 20 anos atrás, ou mesmo há 15 anos, quando a gente fez essa mudança, ele era meio relutante. Você O tinha que explicar. mudou do mercado de lá para cá? Assim, Então- você olhando de fora o mercado de franquia, nós estamos falando aí de 2005 a 2018, né? O que você sente que mudou mais no mercado? Eu entendo que o franqueador hoje, o mercado como um todo, ele está percebendo que a inovação faz parte do negócio. E é isso que eu ia dizer, que há 15 anos atrás as pessoas olhavam, mas por que essa mudança? Eu não entendiam muito bem essa mudança. E hoje eles entendem que essa mudança é necessária e é determinante para o sucesso ou não, ou para a morte do negócio. Entendi. Então o franqueador e o franqueado tem esse perfil hoje. Eu Aceita a mudança? aceita a mudança, precisa, busca, entende e quer. E eu percebia o mercado há, 20 anos atrás, 18 anos atrás, que a pessoa era mais conservadora. O mercado era muito mais acomodado, né? E eu acho que tinha até um pouco de medo. Deixa o outro experimentar primeiro e aí eu vejo. Denise, Hoje o cara não, ele quer ser o primeiro a experimentar, a fazer. e você não acha também que talvez a entrada daqueles que nasceram no início da década de 90, Contribuíram. Os óbvio. millennials. né, que é uma turma que a cada dia que passa, eu, por exemplo, ainda tenho algumas resistências. Eu gosto da tela grande, eu gosto da TV, mas eu vou pra praia e eu tenho parentes mais jovens que assistem as coisas na tela de um celular. né? Então a gente tem que se Acessa adaptar. um filme na tela de Você um celular. estava falando um caso que eu tenho o exemplo duplo na minha casa. A minha filha, há 2 anos atrás, ela resolveu que ela ia trabalhar em home office. E aí, então, ela procurava o trabalho que pudesse dar a aquilo que eu ela falei, um home tá vendo? office. É isso E mesmo. essa mesma pessoa, o ano passado, virou vegana e parou de comprar coisas que fazem testes com animais. E você tem o aplicativo também, né? Então, é uma uma outra mudança que o ano passado consegui fazer uma Introduziu. parceria muito interessante. A gente tem um aplicativo que chama Franquia Informa. A pessoa baixa ou no iOS, ou no Apple, ou no Android. E aí, o que a gente fez? A gente replicou um lançamento que o Banco Itaú fez na revista Veja há uns 10 anos atrás. Eles criaram isso, não é novo. Só que eles fizeram um lançamento enorme, TV, aí todo mundo baixou aquele aplicativo, olhava para a página da Veja e não via informação. Via um anúncio ou uma mudança, era uma coisa que virava, era um negócio tecnológico, mas era legal, holográfico, mas era legal. Isso morreu. Qual foi o erro? Eles não deram informação. Eles não somaram, não colocaram o plus da informação. Qual foi o nosso acerto usando esse novo canal? Você pega o Franquia Informa, entra no aplicativo e olha ou na tela do computador ou nas páginas da revista. Você vai ter uma página ali indexada com um consultor, o próprio dono do negócio falando sobre o negócio, somando informação. Então, como é que eu faço a chamada? A informação que vai além das páginas impressas e online. Isso seria a realidade aumentada. É a isso? realidade aumentada. Então, você Olha está aí. enxergando por dentro do celular a página da revista que está ali estática, E mas pode ter uma entrevista, um tem uma testemunho. entrevista. Então, ó, essa matéria que você está vendo aqui dá outros 2 exemplos. E aí você se aprofunda naquilo que você quer. É informação. É informação exclusiva para os meus leitores que têm o aplicativo. Nós já estamos com mais de 10 mil Baixado. baixados. Ai, que legal. Gente, baixem o Franquia Informa e aí... É gratuito. É gratuito. E aí você entra no site da revista ou você tem... Ou que- você pede a revista impressa ou entra no Exatamente. site da revistafranquia.com.br que você vai ver
várias páginas indexadas, o mercado está cada vez mais entendendo esse novo canal. A cada edição a gente vai ter mais informação exclusiva. Deixa eu te fazer outra pergunta, Denise. A gente tem notado que o mercado de franquia amadureceu muito nesses últimos aí 20 anos, né? O mercado brasileiro se tornou um dos maiores mercados do mundo. Nós estamos entre os 10 maiores mercados de franquia do mundo, e já é um mercado com redes muito grandes. Sim. Acima de 300 lojas, tem diversas redes no Brasil. E então é um mercado já maduro, consolidado, bem estruturado, tem uma associação extremamente forte, atuante. Tem uma lei de franquia que foi feita em 1994, foi um dos primeiros países do mundo moderno aí a implantar a lei de franquia. Agora, o que a gente tem notado? Que antigamente as franquias novas que entravam no mercado tinham uma facilidade muito maior para crescer. Bastava ela estruturar o seu negócio, fazer um bom projeto de franquia e investir numa feira de franquia, na revista e tal, e ela começava a crescer e ir embora. Hoje em dia, aí ela ia vendendo franquia, ia se capitalizando e ia embora. Hoje em dia, isso não existe mais. A gente fez um levantamento que mostra que as franquias novas têm uma dificuldade assim brutal para poder vencer as barreiras de crescimento. Por quê? As franquias consolidadas, elas seguram o mercado. Elas crescem já cada vez mais forte, porque já dominam o mercado. Então, o investidor, ele fica sempre olhando uma franquia nova com um pouco mais de desconfiança. E essas franquias, hoje a gente tem sentido que ela tem que, de alguma maneira, para crescer, investir um capital muito maior do que investia lá atrás. O que você sente, se isso é verdade? Quais são os caminhos para um pequeno franqueador ainda ter chance de crescer nesse mercado? Você que está aí há tanto tempo e que mexe com isso. Eu acho que, de novo, o novo, ele funciona. O que a gente percebe é que existe uma gama muito grande de negócios que nasceram hoje, amanhã já se acham maduros suficientes para serem franquias. Então, e o investidor hoje, o empreendedor hoje, seja ele de 30 e pouco, ou seja ele saindo aí da faculdade com empreendedorismo, já assinando já embaixo do empreendedorismo, eles saem muito mais bem preparados porque a informação ela está chegando com maior facilidade. Então, até mesmo nas feiras, você percebe que o cara que senta ali para conversar com você, ele sentava há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e dizia: eu não sei no que eu quero investir, o que está valendo, o que está dando mais dinheiro. Mas como assim? Você gosta de alimentação? Você gosta... Não, né? Eu não sei, eu quero investir, mas o que está dando mais? Era a pergunta que o cara fazia. Hoje o cara já chega com a liçãozinha de casa feita. Ele já viu essa, olha, eu tô vendo essa, mas eu passei aqui, vi essa informação aqui, achei muito legal. Mas ele já pesquisou, ele já foi atrás. Então eu acho sim que o novo tem espaço, só que tem que ser um novo bem estruturado. Ou aquele novo que vai atrás de uma consultoria, como a Globo, por exemplo. No fundo tem que ter um filtro maior, né? Tem que ter, entendeu? Porque hoje a gente tem 5.000 marcas, a BF hoje está com 3.000, se não me engano, associados. Existem outros tantos, boas marcas também. Mas assim, franqueando mesmo, com a maturidade de poder encarar o mercado, dar a estrutura para a rede, a gente pode colocar aí o quê? 1.500, 1.000 mais. Nem isso. Novas talvez umas e 500. tradicionais. Novas e tradicionais.
técnico aqui ao Momento vivo. técnico. Opa, desculpe, gente, aí teve uma falha Então, técnica. marcas novas e tradicionais também, né? Entendi. Eu acho que não... Porque a gente até tivemos aí uma pauta, vale mais a pena você inovar com uma marca desconhecida ou você apostar na tradição? Eu acho que as duas vertentes valem. Essa foi uma pauta? Foi uma pauta E que qual gente foi a teve. conclusão? Agora eu estou curioso. As duas vertentes valem. Quem a gente ouviu, o sucesso de cases de franqueados que foram inovadores, pegaram aquele cara novo porque ele queria o novo mesmo, queria entrar numa praça de alimentação com uma coisa totalmente nova que ninguém conhecesse. E aqueles que são... É que nem o investidor, né? Tem o arrojado, o que é conservador, e é a mesma coisa. É interessante que você falou de 15 anos atrás, a pessoa chegava e te perguntava o que dá mais dinheiro. O que dá mais dinheiro? E é engraçado, porque no mercado de antigamente, o dinheiro era o grande driver, era o grande fator de decisão. Né? Isso a gente pode dizer para os novos franqueados e também trazer para a realidade das grandes corporações, das empresas já consolidadas nos dias de hoje. O que era primeiro driver, que era lucro, hoje se tornou de fato o propósito do trabalho. O que me faz mais feliz. Sim. É a primeira que é coisa. a questão de o sentido Concordo que o trabalho te dá à totalmente, vida. Uhum. Né? Ainda nas grandes corporações, você tinha antigamente estruturas hierarquizadas. Né? E hoje você tem networking. Você tem estruturas achatadas. As estruturas hierarquizadas eram para dar controle. E hoje você tem empoderamento de todas as cadeias. Isso vale na análise da estrutura da franquia. Claro. O Exato. empoderamento dos franqueados, Claro. que é cada vez maior. E você tem que ter uma estrutura hoje não hierarquizada, mas de networking, como transformando a sua rede numa rede inteligente. Eu acho que o franqueador que não enxergou isso ainda está morto. Se ele não ouve o fadado ao fracasso. franqueado Não, dele. está morto, porque, aliás, é até uma estupidez, porque você transformar sua rede num network, de uma rede inteligente, tem um efeito espetacular. Você tem um poder de sinergia gigantesco. Exatamente, que São ainda tem 300 franqueadores cabeças que... pensando, né? Exatamente. E agindo por um mesmo propósito. Por um mesmo propósito. Exatamente, eu acho que essa é a maior lição dessa revolução que está tendo e que, assim como acontece nas empresas, e o franqueador não deixa de ser uma empresa também com funcionário, etc., mas ele tem esse aspecto de rede com os seus franqueados, que é uma estrutura muito parecida. Eu acho que esse ensinamento é o que vai revolucionar o franchising e vai fazer com que o franchising continue proeminente e crescendo no mercado para quem realmente se adaptou a esses novos tempos. Né? Agora, Paulo, se me permite fazer um gancho de uma palavra que surgiu ao longo do teu discurso, Denise, que foi inovação. Né? Muita gente fala que está apto e que quer inovar. E a gente se depara com isso muito frequentemente quando um cliente nos chama para montar o briefing de um projeto. Né? O briefing é aquele... guideline, é o guia que vai nos conduzir na busca daquele executivo para aquela empresa. E muitos se dizem, né, a gente precisa inovar, a gente quer inovar, Mas mas dói. na prática, na hora que você vai colocar essa inovação em prática, A coragem. né, a coisa do home office é um belo exemplo. Você Não, tem a gente toda a razão. tem abertura para o home office, mas aí nas primeiras 3 vezes que você faz o tal do home office, Você fala, não deu certo. Cadê aquele cara que ele não Eu está tô pagando, ele não está trabalhando. E as empresas que tiveram a ousadia e coragem de ser os first movers, né? Os primeiros que tomaram essa frente e que levaram o negócio a sério de forma estruturada também, porque dá para ser bagunça também, né? Não. Home office todo dia, todo mundo em casa, você não tem uma organização. Mas as empresas, elas conseguiram reduzir o espaço físico, conseguiram reduzir o custo de aluguel, montando uma estrutura, uma escala de home office. Ontem eu tive num grupo que naquele prédio onde eu estava tinha 5.000 pessoas. E estava faltando lugar para as pessoas sentarem e trabalhar. Então eles têm uma escala de home office, que na segunda tal pessoa do departamento vai fazer home office. Na terça, a consequência disso você tem uma redução
da tua necessidade de espaço físico, você tem uma redução de custo de aluguel, você tem uma redução de gastos com ativos como computadores, telefone fixo que ainda existe e está na mesa. E se a coisa é bem conduzida, você ainda tem a pessoa trabalhando em casa, perto da família, com um determinado nível de conforto, e entregando o resultado que tem que ser entregue para aquela empresa. Não, e você está colocando em prática algumas ferramentas que alguns líderes deixavam engavetadas. Sim. E agora, com a turma toda fora, tem que colocar aquelas coisas de avaliação, de metas, de passo a passo, do que a gente tem que acontecer. Então, eu acho que passa muito pelas lideranças, sim. Antigamente você tinha algo da privacidade. A privacidade, ela inexiste hoje, né? Exato. Ninguém mais tem. Então, essa mesa não é minha. Eu estou hoje nesse posto de trabalho, sim, amanhã eu vou estar ali na frente. Entendeu? Deixa eu perguntar para você, Denise, como é que você vê o futuro do franchising e aproveitando também o futuro da revista Franquia and Global Opportunities? Como é que você vê daqui a 5, 10 anos? Você consegue enxergar o caminho, o que vai acontecer no franchising em geral e também, aí, logicamente, na sua revista, né? Pergunta difícil. É difícil, mas eu acho que o franchising brasileiro, ele tem muito o que se adaptar como varejo de uma forma geral, né? Quando vocês vão lá para a NRF, lógico, e trazem... Entender essa revolução do varejo. Essa revolução. Então, a gente já pode enxergar em alguns mercados este futuro, né? Acontecendo. O futuro vai estar cada vez mais móvel, isso é certo. O pagamento cada vez mais virtual. E a revista também, não é por nada que a gente está começando a trabalhar já esse canal holográfico. Né? Lógico. Eu vou adorar que a revista seja totalmente holográfica. Uma das âncoras que faz com que a gente não consiga voar muito é essa necessidade da exploração do papel antes do on-demand. Eu entendo que uma revista, não a minha, uma banca de jornal será on-demand. Você vai lá e você quer o seu jornal, você imprime ele ali na hora, ou você pede para entregar na tua casa. Físico, eu vou gostar de ter o papel, mas eu não preciso imprimir antes. Eu acho que o futuro editorial, ele está aí no on-demand. Tanto o futuro de livros, quanto de revistas, quanto de manuais, manuais técnicos. Eu tenho clientes que a ADC, uma das vertentes, é serviços dentro de empresas, que eu trabalho catálogos. Então, o cara tem ali 5.000 itens, pecinha, e ele tinha antes aqueles catálogos enormes que o cara... Hoje o cara está com um catálogo holográfico, ele está com... O cara não precisa mais ter papel a mais. Não, eu preciso disso. Ele vai imprimir aquele manual descritivo. Isso vai acontecer com revista, com jornal, com... E ao mesmo tempo você não precisa destruir Não. o modelo atual. O papel, você vai migrando o teu modelo atual. O que importa é o conteúdo, né? O conteúdo ela sempre vai ter. E a Denise, ela tem tomado alguns caminhos que realmente acho que são bastante inteligentes, de parcerias, aproveitando todos os eventos que tem no setor, as grandes feiras. Ela lança a revista casada com uma feira, quer dizer, ela aproveita para potencializar aquele evento, um congresso que vai ter parcerias com empresas de consultorias, olhando o mercado internacional, por isso que o Global Opportunities está aí, que é uma realidade, suas mãos, né? É uma realidade bastante forte, cada vez mais realmente o mercado internacional, principalmente nessa área de franquia, tanto franquias estrangeiras que vêm para o Brasil, quanto franquias brasileiras que vão para fora. Quer dizer, então você está no caminho certo mesmo. Que bom. E está de parabéns. Até que está há 20 anos na estrada. É verdade.
E o Fábio, uma coisa que preocupa a gente, né? Eu acho que todo mundo, essas notícias, e é lógico que é uma realidade com essas rupturas que estão acontecendo em avanço tecnológico, muitas profissões estão desaparecendo assim numa rapidez brutal, né? E o que a gente nota é que o sistema educacional está muito devagar, não preparando essas pessoas para o futuro, né? O que você acha que vai acontecer, o que está faltando, principalmente as pessoas que têm empregos mais simples? Eu acho que é um problema muito sério que está sendo pouco trabalhado aí pelo nosso governo, né? É fato, Paulo. Existe um estudo de uma instituição americana recente que diz que 50% dos atuais postos de trabalho não vão existir em menos de 20 anos. Não vão ser necessários. E aí, por Vai consequência, não desaparecer existirão. 20 anos. Eu Nossa, não que sei te rápido. dizer se é muito pouco ou muito rápido. Eu não rápido, sei é te dizer rápido. se é certo ou se é errado. Agora, voltando para a base da tua pergunta, que é educação, muita pretensão da minha parte querer dar a solução. Agora, de fato, é um país que a gente vê muito pouco movimento nesse sentido de fato, transformar o modelo atual de educação para um modelo antigo de educação para um modelo que seja adequado aos tempos atuais, né? Eu acho que a questão da tecnologia dentro das faculdades, e aí a gente tem notícias recentes, né? Ontem foi aprovado um projeto de 3 bilhões do governo de internet para todos. Eu espero que isso se concretize e de fato chegue... Eu vi lá do Banda Larga, né? Exato, né? O ministro das Comunicações, o Kassab, aprovou esse projeto e vai ser um projeto que vai ser conduzido ao longo dos próximos 4 ou 5 anos, se minha memória não falha. A primeira coisa é colocar toda essa população e todos esses jovens, desde a educação básica até as faculdades, em contato com a tecnologia. E, de novo, isso é uma commodity, isso tem que ser uma disciplina, como é matemática, português e assim por diante. Até a gente tem aqui algumas franquias que fazem isso. A gente fez o lançamento aí da Tron. A gente tem a Smart. A Tron é robótica. E esse é um caminho, Denise, que aí... Isso sim, é para a educação básica. Pois é, esse é um caminho que eu acho que ele vai ganhar mais corpo com o passar do tempo. A gente percebe muito que, às vezes, as iniciativas privadas ou as iniciativas dos empreendedores resolvem soluções que seriam de cunho ou contexto político do Estado. Exato. Né? Você tem um modelo de negócio hoje, né, eu tenho um conhecido, que é o Tomás Irouge, que é o fundador do Doutor Consulta. Né? Ele tem consultórios espalhados por toda a cidade de São Paulo, nas regiões periféricas e nas regiões também de alto poder aquisitivo, onde ele oferece para aquela população carente e que não tem um plano de saúde ou que vai ter que passar por um SUS, ao invés de ir ao SUS, eles vão desembolsar uma quantia que está à altura deles e vão ter um atendimento rápido e decente. Eu acho que a educação vai acabar seguindo o mesmo caminho, porque a gente percebe que, de fato, as iniciativas no contexto do Estado, da política, elas têm outras variáveis que estão muito além do que a gente pode enxergar nesse iceberg. Eu acho que as iniciativas privadas e os empreendedores, tem gente olhando para isso já, principalmente na questão da educação, vão acabar criando soluções que vão conseguir transformar aquelas pessoas que vão ser atingidas por essas soluções e resolver de uma certa forma o problema do trabalho do futuro ou do emprego do futuro. E isso vai ser uma transformação constante, porque o emprego que hoje é criado pode ser que deixe de existir daqui a 5 anos. Isso é muito difícil você projetar ou prever. A economia concreta e real ela não vai deixar de existir. De novo, não vai ser destruído os modelos atuais não vão ser destruídos da noite para o dia. Não se vira uma chave a partir de amanhã, destrói o que existia e faz desse jeito. Mas essa transformação ela vai impactar diretamente nesse sentido da educação. Me diz uma coisa, a gente tem notado que muitas empresas tentam fazer programas de demissão voluntária ou de acompanhamento de pessoas acima de 50 anos que ela quer reciclar. E muitos desses principalmente executivos, acabam migrando para o setor de franquia. Por quê? Hoje,
existe uma tendência cada vez maior da pessoa viver mais, o que é bastante positivo. Sim. E com saúde, né, e bem Produtivo. produtivo, e aí a pessoa, ela realmente não quer uma recolocação, primeiro porque ela não quer ter aquele compromisso de trabalho, e também pela dificuldade. Ela exatamente está saindo de uma empresa, e é difícil uma recolocação, e acabam migrando para o setor de franquia. Sim. Como é que você vê isso? Você acha que essa é uma tendência interessante, as empresas que vocês trabalham? Empreender está muito no perfil do empreendedor, né? O empreendedor ele tem que ter muita disciplina. Sonho muita gente, todo mundo tem, na verdade. O grande ponto é a disciplina que você tem que ter para colocar esse sonho, para concretizar esse sonho, né? É um caminho, sim. Agora, há um outro caminho interessante. É importante você levantar essa questão, porque hoje você tem empresas que estão buscando esse profissional, né, que antigamente se aposentava ou deixava o posto de trabalho aos 60, 65 anos, e tem gente com 60 e 65 com muita energia, fisicamente bem, Tá com buscando essa ideias experiência, inovadoras, né? e essas empresas estão buscando essas experiências. Existem grupos... É mesmo? Sim, é uma boa notícia. Isso é interessante. E é uma inversão, né? É uma inversão de demanda, né? Porque antigamente é aquilo, a trilha de carreira dele acabou aos 60, nós vamos aposentá-lo, e aí ele vai para uma franquia. Ele pode ir para uma franquia, até porque às vezes ele está cansado do status quo, ele está cansado daquilo que ele faz há muito tempo, cansou-se da vida executiva. Eu tenho um caso, uma empresa para a qual eu recrutei ano passado, uma executiva, que o atual presidente ele quer sair da vida executiva. Então, as franquias, de uma boa franquia, não necessariamente, Denise, não necessariamente. Ele não quer ir para conselho de administração. Essa é uma possível trilha de carreira para esses profissionais, mas ele não quer ir para um conselho de administração, ele quer partir para um projeto próprio e empreender um projeto próprio. E a franquia, nesse sentido, é um caminho específico. Sim, né? é um caminho mais seguro, inclusive, né? Mas, graças a Deus, existem agora essa inversão de papéis. A gente está vendo algumas empresas demandarem executivos mais sêniores com essa energia e que tem ainda Muito legal. muito caminho pela frente. Bom, gente, acho que foi ótimo. Nós tivemos uma experiência aqui que foi inédita e eu gostei muito, principalmente trazendo pessoas que, como você, que não estão ligadas diretamente ao setor de franquia, mas você consegue trazer uma abordagem diferente, uma visão diferente para um setor que a gente quer exatamente olhar de todos os ângulos para ver o que ele precisa ser melhorado. Esse é o nosso papel aqui. Então a gente está trazendo profissionais e profissionais com muita experiência, que nem a Denise e que nem você, e isso realmente foi fantástico. Eu gostei muito. Quero até convidá-los novamente para vir com outros convidados aqui para a gente poder debater mais sobre o setor. Então eu queria agradecer muito aí a presença de vocês. Eu que agradeço o convite. Eu também, Vamos obrigada. encerrar o programa. Até o próximo Papo de Negócios e Franquia.